E aí, Arnaldo? A discussão é bastante interessante. Eu acho que vai ter mais. A partir das rodadas subsequentes, a gente vai ter. Essa enquete acho que vai voltar à tona. É. Vamos lá, até agora, os sul-americanos não perderam, mas os europeus também não. Então, nenhum sul-americano venceu europeu até o momento, né? Então, tem uma questão aí no ar. Mas aí entram vários fatores. O Casagrande passou por vários deles. A questão do final da temporada na Europa, do início da temporada aqui, de vários dos principais europeus não estarem no Mundial. Barcelona, Liverpool, Arsenal, o campeão português, Sporting, né? Então, foi um recorte que não contemplou todos os principais europeus no momento. É um pouco isso. Alguns estão em reformulação, troca de técnico com o Real Madrid, que a gente acabou de falar. Então, tem uma série de questões. Quando o Abel fala, eu não discordo, não tem jogo fácil, é aquilo. A gente viu no último, ele citou a última Copa do Mundo, Marrocos. A gente pode pegar o jogo da Argentina. A Argentina foi campeão mundial, perdeu o primeiro jogo da Arábia Saudita, não foi? Era como se o Real Madrid tivesse perdido do Al Hilal. Perdeu o primeiro jogo. Foi campeão do mundo depois, a Argentina. Então, não tem, mas aí eu concordo com duas coisas que o Casão falou. A primeira, a Liga Brasileira, que o Abel disputa e fala muitas coisas pertinentes, eu concordo que ela é a mais complexa que existe, porque, além do equilíbrio, essas questões peculiares todas das dimensões do país, gramados, temperatura e tudo mais, clima e tal. E a outra coisa que eu concordo é quando você equipara o melhor momento do futebol europeu dos times com o melhor momento dos times sul-americanos, aí tem uma disparidade muito grande. É tipo Champions versus Libertadores. E aí a outra. E é uma questão simplesmente econômica, né? Então o Estevão do Palmeiras, que é o melhor jogador do Palmeiras, um dos melhores do Brasil, está indo para o Chelsea. Né? Essa. Né? Então, na hora do acabamento, é muito diferente. Vai ser bem interessante para a gente ter uma segunda rodada dessa enquete, você pode repetir, assistirmos Botafogo e Paris Saint-Germain numa temperatura mais amena do que o Paris Saint-Germain jogou contra o Atlético de Madrid. A gente vai ver, que aí é o atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Champions League. E aí a gente vai poder talvez sentir se o Paris Saint-Germain entrar com tudo, com a sua escalação principal, essa comparação talvez com os atuais detentores dos títulos, né? E aí talvez a gente consiga perceber essa diferença que a gente está falando. O fato, Tironi, é que se a gente chegar nesse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes, com algum sul-americano entre os 8 melhores, já vai ser uma grande surpresa. Colocado todas essas questões, nós vamos lá no mata-mata. Se a gente tiver entre os 8 algum sul-americano, já vai ser uma surpresa. Se a gente tiver entre os 4, uma baita surpresa. Se for além disso, a gente tem que, sei lá, né? Aí seria muito diferente. Porque, vamos recuperar um pouquinho como é o Mundial, ou como era o Mundial até hoje, até essa versão. Um sul-americano não vence a competição desde 2012, desde o Corinthians. 2012, né? Agora, para um sul-americano ser campeão, ele precisa passar não por um europeu, por 2, 3, às vezes até 4. É inimaginável essa questão. Mesmo sendo nos Estados Unidos, mesmo sendo nessa época do ano e tudo mais. Então, eu acho que eu já dei uma olhada, desculpe, o spoiler da enquete, quem está vencendo, Sim. O torcedor escalma, está com força, porque existe essa parcimônia, só foi uma rodada da fase de grupos. Nós estamos experimentando. Alguns europeus começaram com tudo, outros estão revezando os jogadores, como o City, como o Real. O Mbappé não jogou. O Mbappé talvez seja o melhor jogador do mundo hoje. Não jogou. Vamos ver, o Real com o Mbappé é uma coisa, o Real sem Mbappé é outra coisa. Então, calma. Vai dar para a gente sentir mais na segunda rodada. Nesse Botafogo e PSG, no Flamengo e Chelsea, né? Confrontos interessantes aí que virão pela frente. A gente tem uma tela mostrando os confrontos entre brasileiros e europeus desde 2005. Por que 2005? O que Porque aí o São Paulo vence e o Inter vence no ano seguinte, né? Exatamente. Tem essa quebra. Então tá aí. Então o São Paulo venceu o Liverpool por 1-0, depois no ano seguinte o Internacional venceu o Barcelona,
Depois o Barcelona meteu 4 no Santos. O Corinthians ganhou do Chelsea. Pim, foi a última vez que teve uma vitória sul-americana. O Real Madrid ganhou do Grêmio por 1-0, o Liverpool do Flamengo por 1-0, o Chelsea do Palmeiras por 2-1, Manchester City 4-0 no Fluminense. Em 2025 tivemos agora, né? Porto 0, Palmeiras 0 e Borussia Dortmund 0, Fluminense 0. Foram 3 vitórias de brasileiros, 5 de europeus, 2 na prorrogação e 2 empates nessa primeira rodada, da primeira rodada dessa edição aqui. Então tá aí os números. Agora, só uma questão sobre chegar longe, quem pode chegar longe. Não acho que seja completamente maluco imaginar que um não europeu esteja nas semifinais, fazendo um paralelo com o que é a Copa do Mundo. Que sempre aparece um lá. Já teve Marrocos, ele falou de Marrocos. Teve né? Marrocos agora. O Abel falou de Marrocos. E por que isso? Porque tem diferentemente da Liga dos Campeões ou da Libertadores, em que as fases até a final são ida e volta tal, tem uma coisa meio mais lotérica. Um jogo só. Sim, sim. Né? Até a final, não é que os times vão ficar jogando em casa e fora, até chegar na final. Então tem uma coisa que pode pintar zebra, dando exemplo do que acontece na Copa do Mundo. Entre os 4, você acha que é possível? Não acho que é uma coisa completamente irreal. Não acho que vai ter 4 europeus na semifinal. Acho que pode ter alguém de outro continente. O que você acha, Casão? Olha, depende muito de como vai ser, como eles vão encarar a parte do mata-mata. Eu vejo, por exemplo, dos europeus, eu vejo o PSG no embalo de ter ganhado tudo, empolgado, super motivado, e chegou aqui e meteu 4 no Atlético de Madrid. Mas era um rival, né? Jogou contra o Atlético de Madrid, né? Que é um rival, né? Europeu. Aí você olha, por exemplo, o Manchester City, uma preguiça enorme para jogar. Real Madrid, nossa, preguiça enorme. O Borussia foi dominado pelo Fluminense. O Porto foi dominado pelo Palmeiras. Então, você olha e fala assim, não é o mesmo time que estava jogando há um mês e meio atrás. Não é o mesmo, não é a mesma pegada, não é a mesma disposição, não é a mesma motivação, não é a mesma, tá? Não é. Agora, a partir do ponto que classifica e vai para um mata-mata para disputar título, o cenário pode mudar. O cenário deles, dos europeus, em relação a esse... Porque eles podem estar chegando aí, achando assim, nós vamos classificar empurrando o jogo com a barriga. Eles podem estar pensando dessa maneira. Vamos jogar e a gente classificou em primeiro ou em segundo, tanto faz. Aí no mata-mata a gente entra com tudo para arrepiar, como eles faziam na Champions antes. Porque o regulamento mudou nessa última temporada, mas antes era a fase de grupos. E como era a fase de grupos? O Real Madrid perdeu para o Sheriff lá em Madrid. Primeira rodada, acho que 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Um time que estava disputando pela primeira vez a Champions League e depois foi campeão. Então, a fase de grupos, os times europeus em fase de grupos, mesmo quando era Champions, eles empurram com a barriga, achando ou tendo a certeza que vão classificar. Esse é um detalhe, tem que ver como vai ser, como eles vão encarar e que tipo de comportamento eles vão ter quando passar para o mata-mata. Porque, por enquanto, para mim, está igual a fase de grupos da Champions. Eles vão empurrando, É interessante esse ponto que o Casão falou, porque nesse ano, coincidentemente, nessa temporada que acabou de ser encerrada na Europa, a Champions mudou o formato, né? Eliminou a fase de grupos, fez uma coisa meio bizarra, né? Você joga não sei quantas partidas... Só joga a ida e vai se classificando os 8 melhores. Tal. Lembrando que o PSG só se classificou nos playoffs, né? E depois fez um mata-mata brilhante. Mas vamos fazer uma projeção. Tironi, pega um aí. Um que você acha que pode chegar entre os 4. Um sul-americano ou Al Hilal. Pega um exemplo. Palmeiras. Então, Palmeiras, para chegar à semifinal, ele passou, está se classificando numa chave que tem o Porto. Então já passou por um europeu. Na próxima etapa, ele vai pegar ou PSG, ou Atlético de Madrid, ou Botafogo, certo? Vamos continuar passando, ele pegaria, possivelmente, no cruzamento, ou Chelsea, ou Bayern. Ele terá que fazer milagres até a semifinal. Não é uma partida só. É 1, 2, 3.
né? Aprontar 3 grandes... Estou falando do Palmeiras, pode ser o River, pode ser o Flamengo, pode ser... Então, é difícil imaginar essa situação até para chegar a uma semifinal. Nesse aspecto, eu acho a Copa do Mundo mais aleatória. Sim. Do que um campeonato de clubes. Enfim, mas, sei lá, pode até acontecer, uma versão nova. A gente, naquele Mundial, guardando, pelo amor de Deus, todas as proporções, circunstâncias, no Mundial de 2000, que era aqui no Brasil, que era uma tentativa de... Afinal, foi Corinthians e Vasco. Tudo bem que eles acabaram só enfrentando um europeu no caminho. O Vasco pegou o Manchester United, o Corinthians pegou o Real Madrid. Mas acabou dando uma final, Corinthians e Vasco. Mas eu acho muito pouco provável que um sul-americano consiga furar, não uma bolha, 3 bolhas. Tá? São 3 montanhas, né? Para chegar a uma semifinal de Campeonato Mundial de Clubes. A ver, né? Bom, o fato é que esse debate hoje acho que vai ficar mais claro essa distância, esse negócio todo entre os clubes europeus e sul-americanos, porque tem nada menos do que PSG contra o Botafogo. O campeão da Liga dos Campeões contra o campeão, o atual campeão da Libertadores. E aí, o técnico do Botafogo, o Paiva, ele falou primeiro sobre a reação dos jogadores do Botafogo depois da vitória sobre o Seattle Sounders na estreia. Vamos colocar na tela aí. Primeiro o que ele falou sobre isso. Que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Eu, pelo menos, preparo em função daquilo que é a minha equipa, do que eu quero que a minha equipa faça, corrigir o que fizemos mal no último jogo, e que não foi pouco, e olhar para o adversário que está do outro lado, perceber as suas fragilidades, perceber as suas fortalezas e a partir daí conceber um plano de jogo para que a nossa equipa possa ser competente, competir e lute pelos 3 pontos. Basicamente é só isto. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, do mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas. Porque os jogadores são todos diferentes. Então esse impacto é um impacto que eu quero retirar, e retirando como preocupando connosco e de facto dizendo que o adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. Bom, aí ele está falando já sobre o confronto contra o PSG. Ele também falou um outro trecho que eu vou ler aqui para vocês. Quando entrei, quando ele chegou no vestiário depois do jogo contra o Seattle Sounders, que o Botafogo venceu por 2-1, era quase um ambiente fúnebre. E havíamos ganhado. Pensei, estou no vestiário de campeões. Ganharam o jogo, estão desiludidos. Isso tem a ver com resiliência, a paixão, o caráter desse grupo de jogadores. Fiquei feliz quando vi o grupo triste. Estão em um grupo de campeões. E aí completa. Há um hábito de tirar mérito das vitórias do Botafogo. Não gosto de coitadismo, mas existe isso. O Seattle joga bem e no dia seguinte eu vi o Chelsea passar dificuldades contra o Los Angeles. Disse o técnico do Botafogo sobre outro jogo. Enfim... O jogo é jogado e o Lambari é pescado, não é isso, Arnaldo? Diria Roberto Rivelino e Juarez Soares. Grande dupla. Sim, eu acho que a situação dele hoje contra o PSG ela é muito confortável. Tudo que vier é lucro. É o principal time do mundo. Claro que tudo que vier é lucro, desde que não seja uma derrota por mais de 4 gols, que foi o que o Atlético de Madrid trouxe, né? Então ainda tem isso, a questão do saldo e tal. Mas eu vi nessa declaração, e ele também cita em outro trecho os outros brasileiros, falou, Fluminense e Palmeiras estão comemorando empates. Mas vou avisar que o mais importante no torneio é ganhar o jogo. Então ele falou, meu time ganhou o jogo. E de um adversário que apresentou algumas dificuldades. E no caso dele... No caso especificamente do Botafogo, eu acho que tem uma grande, eu não digo injustiça, mas é uma grande incoerência desse torneio, na minha visão. Que é colocar o atual campeão da Libertadores no pote 3, no grupo mais difícil. Então ele já, na largada, ele se deu mal, o Botafogo e o Paiva, nesse campeonato.
É diferente do grupo do Palmeiras, é diferente do grupo do Flamengo, é diferente do grupo do Fluminense, sobretudo do grupo do Palmeiras. Então, você está numa chave com Atlético de Madrid e PSG, é verdade, eu sei que quando teve a configuração desse grupo, o PSG não era campeão da Champions League, não era o melhor time do mundo ainda, né? Mas o Botafogo já tem essa dificuldade extra na largada, na fase de grupos. E entre os brasileiros, eu acho que é aquele que não tem a missão, a obrigação, a pressão de avançar até o mata-mata. Não tem. E ele já fez o mínimo, ganhou o jogo que ele precisava ganhar. Eu sei que no segundo tempo foi mal, quase cedeu o empate, mas eu acho que o Botafogo pode jogar sério e leve hoje, o que é uma vantagem. Coisa que o Palmeiras não pode, coisa que o Fluminense não poderá. O Flamengo, de certa forma, com o Chelsea, mas sabendo que ele precisa se classificar depois. Então, esse jogo é bem interessante para a gente observar como o Botafogo vai se comportar diante de um time que é hoje irresistível. Também vi as declarações do Luiz Henrique, técnico do PSG, antes do jogo, de muito respeito ao Botafogo, falando da história do Botafogo, falando... Então, na verdade, eu acho que algumas vezes, quando tem esse confronto do melhor europeu contra o sul-americano, tem um certo desdém, uma certa soberba. Eu não senti isso do Luiz Henrique em nenhum momento. Resta saber se o Luiz Henrique vai colocar a tropa de choque, todo mundo para jogar, porque do jeito que o PSG está jogando, está muito difícil para qualquer time. Não só sul-americano, inclusive europeu. Casão, bom, esse é o confronto que pode